estamos aprendendo com a palavra de Deus, mas a obra que eu vejo que o Espírito Santo está fazendo é muito, muito maior. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas quando eu vou lendo, eu vou vendo coisas muito diferentes do que eu via e do que eu tinha escutado. Então o Espírito Santo, ele vai agindo, mudando, vai lapidando, vai arrumando as coisas e vai trazendo conhecimentos diferenciados. É assim que eu estou vendo todos esses 2 anos que a gente está fazendo essa formação aqui. Eu estou vendo muitas coisas que antes eu não via, que você parece que estava assim fechado e de repente você começa a entender. E por isso Deus me trouxe, precisa dessa renovação mental, renovação da nossa mente, como a palavra de Deus mesmo fala, que nós temos que ser transformados no nosso entendimento, na nossa mente, porque se a gente tiver a transformação mental, o resto é tudo o resto, não é? Eu consigo enfrentar, eu consigo resolver, eu consigo dar o passo que eu tenho que dar, porque a minha mente está transformada. Então é uma obra muito, muito interessante que Deus quer fazer em nós, aqui com esses ensinamentos que a gente está fazendo, viu? Então a gente tem que entender que Ele quer ensinar coisas diferentes para uma transformação interior. Para tudo que é interior, ele é sólido, né? Vocês sabem disso. Quando eu mudo uma coisa interiormente, nada mais vai me fazer voltar atrás, porque eu entendi. Porque aquilo ali ficou em mim de tal maneira que não me convence mais outras conversas. Então, é isso que o Senhor precisa, de pessoas firmes, pessoas transformadas interiormente. E eu sinto que é isso que Ele quer fazer conosco, com esses ensinamentos que nós estamos aqui, que Deus está trazendo para nós. O mês passado a gente falou de Elias, e agora a gente vai falar mais um pouco de Eliseu, para entender esse profeta. São muitos profetas, desde o começo nós temos os profetas, isso não é uma novidade, não é novidade nenhuma. Desde o começo da Bíblia nós temos sempre a voz profética, o tempo inteiro. Depois que Deus não falou mais com o homem, porque Adão conversava com Deus, então Deus falava com o homem diretamente, conversava, trocava ideias, dava conselhos de certo, dava orientações, eles conversavam. Adão saía para andar no paraíso, isso que diz ali no Gênesis, ele saía para andar e para conversar com Deus. Acho que ele tinha até o horário lá que ele ia encontrar com Deus, para Deus conversar com ele. Então tinha essa proximidade, essa facilidade de escutar a Deus. E mesmo com tudo isso, com essa facilidade de escutar de Deus, ele não escutou tudo que devia escutar. Porque se ele tivesse escutado, ele não tinha caído no engano de Satanás. Então ele escutava Deus, conversava com Deus, mas ele tinha esse lado fraco, que é o lado humano. Desde quando Deus criou o homem do barro, ele já falou que o homem era fraco, né? Porque já criou do barro, o barro, você dá uma pancada no barro, ele quebra, não é? Você sabe disso, não é? Não criou da rocha, não criou do ferro, ele criou do barro. E o barro é fraco mesmo. Então Deus, quando criou, ele já sabia que o homem era fraco. Ele não fez as coisas, eu fiz isso, não devia ter feito. Não, ele sabia que o barro era fraco. E então ele criou o homem do barro mesmo, fraco, e ele fazia aquele treinamento com o homem, né? De todo dia, Adão ia lá e conversava com Deus. E aí Deus falava de certo, não sabemos o quê, porque nunca falaram para a gente, não está na Bíblia, mas conversava. Então ele conversava com Adão. Mas como ele sabia que Adão era fraco, porque tinha sido criado do barro, ele mesmo que criou, e sabia que ele era fraco, né? E que ele seria enganado, porque ele era fraco,
de mente fraca, né? De pensamento fraco. Então ele sabia que ele seria enganado, e tanto que foi enganado pela serpente lá, o Satanás, que enganou ele e Eva. Deus sabia que ele seria enganado. Só que Deus, ele, como eu já falei desde a primeira vez que a gente conversou, ele tem as leis espirituais muito definidas, muito definidas. E ele criou tudo nas leis espirituais, desde que criou o mundo. Deus disse, faça-se a luz, faça-se as trevas. Então, ele criou nas leis espirituais que ele definiu e que ele não muda. Porque, às vezes, as pessoas acham que Deus vai e vem e vai mudando. Não, ele não muda. Por isso que nós vivemos como vivemos hoje o mundo, porque ele não muda. Ele criou nas leis espirituais, a lei da sua palavra, que é a que falou, faça-se luz, faça-se trevas, faça-se sol, foi falando tudo, faça-se os animais, até que fez o homem. Tudo na palavra, quer dizer, na lei da ordem da palavra, do que ele falou. Então, é uma lei, queira ou não queira. Por isso que depois, lá em Tiago, ele fala assim, cuidado com o que você fala, porque a sua língua pode tanto destruir quanto edificar. Por quê? Porque essa lei continua a mesma lei, e continua até hoje, as pessoas se destruindo pela palavra, pela maldição da língua, amaldiçoando, e continua o mundo com a mesma... Então, é uma consequência do quê? De não seguir a lei. De seguir de maneira equivocada, né, a lei, falando coisas que não devia falar. E Deus pôs essa primeira lei, e ele conversava com Adão e ensinava Adão. Mas Adão fraco, né, na sua mente, por quê? Porque ele era novinho, né? Você já viu a criança como é que é? Como é que o pensamento da criança é assim, fraco, né? Você precisa falar, repetir, ensinar, é a mesma coisa, eu vejo, com Deus com o homem. Quando ele desobedeceu, porque Deus disse, será que essa árvore era tão importante, se não pode comer dessa árvore porque tem alguma coisa nela? Ou será que era só um teste, né? Um teste. Você vai me obedecer ou não vai me obedecer? Eu já sabia que não ia, né? Vai me obedecer ou não? Que é a obediência a Deus, né? Que é uma outra lei, a lei da obediência a Deus. Não ao mundo e não às pessoas, obediência a Deus, às leis de Deus. Porque depois lá em Moisés ele vai lá e dá as leis. Por que ele fez isso? Chegou lá naquele momento, lá no monte, deu as leis para Moisés. Porque tem leis, senão ele não daria. Senão ele diria assim, não, segue o seu coração. O seu coração está fazendo bem, então está bom. O seu coração está desejando bem, então está bom. Não é lei isso, não está lá. Ele deu leis, por quê? Porque as pessoas andavam perdidas, como andam até hoje, perdidas ao sabor de uma mente confusa, e fazendo coisas que são destrutivas, porque é a destruição da própria pessoa, né? Deus não está fazendo isso por ele, não é por ele, ele faz isso por causa de nós, porque ele sabe que nós vamos nos destruir, porque nós vamos para a autodestruição, como vocês estão vendo que é o caminho mesmo que a gente está indo, de autodestruição. Por quê? Porque está perdido, porque está com a mente confusa, porque está obscurecida. E aí então ele põe as leis. Então ele começa com as leis, lá em Gênesis capítulo 1, está lá, e depois vai seguindo o mesmo caminho. Aí chega num ponto que ele pega o Moisés e fala assim, não, agora eu tenho que dar os 10 mandamentos aqui, eu tenho que dar 10 leis, porque não está dando certo, que eles não estão entendendo. Deu as leis, e isso vai seguindo. Jesus também depois falou, não vim para derrubar as leis, para derrubar os mandamentos, eu vim para melhorar.
Ele fala isso, ele não fala assim, não vale mais não, agora é só cada um, você fez isso por amor, né? Você matou o outro por amor, não tem problema. Pode chegar nesse ponto, né? Pode chegar nesse ponto, que as pessoas pensem isso. Não, matou por amor, então não está perdoado. Né? Só que na lei de Moisés está escrito não matar, né? Então, Jesus não disse eu aboli as leis, não tem mais lei. Não, ele falou assim, eu não vim para abolir, eu vim para melhorar. E é isso que ele faz. Ele melhora o entendimento das leis. Que antes era ferro e fogo, né? Se você não fizer olho por olho, dente por dente, você matou, você vai morrer. Essa era a lei, né? Então ele fala, não, eu vim para melhorar, mas não que eu aboli. Então, tudo isso é a história que vai acontecendo, e o mundo obscurecido, mentes obscurecidas, confusas, nós chegamos nesse ponto. Nós estamos nesse mundo que era assim e continua assim, do mesmo jeito, com essa mesma tendência obscura, confusa e fazendo um monte de besteira. E desde o começo ele põe lá os profetas. Então Deus não falou mais com o homem, porque Adão fez essa desobediência. Será que Deus não amava Adão? Como a gente, nossos filhos fazem alguma coisa errada, a gente pega e depois deixa para lá, né? Deus não é assim. Deus sabe que não vai ser bom ele deixar para lá. Então ele segue a sua lei primeira, que é a da obediência. Ele falou para Adão, não faça isso, ele fez. O que Deus fez? Virou as costas para Adão e falou assim, eu acredito que Deus ficou bem triste. Virou as costas e falou assim, agora você escolheu, então agora você vai sofrer as consequências do que você escolheu, da desobediência. Agora você vai sofrer para trabalhar, para ter comida, para cuidar da sua família. Aí fala para a mulher, você terá dores de parto, você terá que se submeter ao seu marido. Tem todas aquelas coisas que estão no Gênesis capítulo 3 lá. É uma consequência de que não seguiu aquela lei que o Senhor tinha dado. E Deus vira as costas, tira Adão e Eva de lá, né? Põe o anjo para cuidar, você não volta mais aqui, agora você vai cuidar da sua vida, já que você achou que você conseguiria cuidar, você vai cuidar. E Deus, mesmo assim, ele faz todo o plano da salvação para poder resgatar o homem, né? Porque senão ficaria assim eternamente. Então ele faz o plano da salvação, vem Jesus para poder salvar o homem, ainda dá essa chance para as pessoas. Mas ele deixa. Só que, mesmo não falando com o homem, porque ele não falou mais, acabou. Ele manda o Espírito Santo e vai selecionando profetas, isso no Velho Testamento. Vai selecionando profetas. Não é só Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, não é só esses monte de profeta que está aqui na Bíblia. Você percebe, até o Sidney falou outro dia, que tinha aqueles profetas que ninguém sabe nem o nome. Que fala assim, o profeta foi e fez isso, mas você não sabe quem é o profeta. São profetas. Então, a gente percebe que Deus, ele falava, ele queria falar, mas daí ele já não falava direto, porque o homem não tinha mais condições de ouvi-lo. Então, algumas pessoas, e bastante, é isso que eu quero ressaltar, não eram algumas, meia dúzia, não é só para Jeremias, Isaías, Eliseu, Elias, não é, esses são grandes que marcaram na história, mas tinha muitos e muitos e muitos profetas, que ele falava e o profeta ia e obedecia, então eles sabiam disso, começou já no começo da história, Deus não podia falar diretamente, mas então ele tinha pessoas que escutavam, que ele tinha mais facilidade de falar, e essa pessoa ia ser a sua voz no mundo. Foi isso que aconteceu ali no Velho Testamento. Quando Jesus fala do Espírito Santo, e fala que será derramado a toda criatura, todo que quiser, e que
um dos dons do Espírito Santo é a profecia, está lá no Novo Testamento, que um dos dons é a profecia, então ele passa para quem? Para o povo, do mesmo jeito que tinham aqueles homens que escutavam lá no Velho Testamento, ele continua dizendo, ó, você pode me escutar, você pode ser um profeta, você pode me escutar e falar em meu nome. Aí ele repassa isso pelo Espírito Santo para quem? Para quem aceitar. Quando tem bastante gente aqui antiga, quando a gente ia fazer as formações, experiência de oração, curso de evangelização, formação, aprofundamento, todas essas coisas que a gente fazia, a gente escutava assim, há muitos dons, está lá, Coríntios, muitos dons, Deus dá conforme Ele quer. A um Ele dá tal coisa, a outro Ele dá outra, para cada um, né? E nós aprendemos isso. Aí a gente ficava assim, eu quero, que dom será que Deus vai me dar? Vocês já passaram por essa situação? Que dom que Deus vai me dar? Aí fica, será que eu vou ser profeta? Será que eu vou curar? Realmente, há uma escolha, tem alguns que o Senhor escolhe, mas o ser profeta no mundo não significa que é só aquele escolhido que vai abrir a boca e vai falar em nome de Deus e é o que ele falar. Não, ele chama quem quiser ouvir. Aqueles que quiserem ouvir, vão ouvir. Ele está disposto a falar. Então, quem quiser ouvir, se dispor a ouvir, o Espírito Santo vai falar com esse dom profético. O que não significa que esse profeta vai subir lá no monte e vai falar para o mundo inteiro o que vai acontecer. Não significa isso. Mas ele vai ser uma voz profética. Aonde ele estiver e aonde ele for, ele vai ser uma voz profética. Por quê? Porque ele escuta Deus. E assim foi Eliseu. Porque Elias era o grande profeta, né? Elias que foi arrebatado e todo mundo conhecia. E Elias, ele andava sozinho e ia fazendo o que Deus mandava ele fazer e falava para o rei, falava assim dos altos montes, ele falava para os poderosos, né? Enfrentou Jezabel, aquela rainha maligna, então ele fez esse papel. E Eliseu segue Elias, ele vem depois, e diz, ali a gente começa ali em 2 Reis, começa a história de Eliseu, e Elias é arrebatado, começa assim, e Eliseu o segue. O que nós aprendemos quando a gente vai lendo esse 2 Reis? Elias passou e olhou para Eliseu e falou assim, jogou o manto nele, que quer dizer assim, você também é chamado a ser profeta. Então, algumas pessoas no povo são chamadas a ser profetas. Só que quando ele jogou o manto e chamou Eliseu, Eliseu foi lá e fez o quê? Nada. Ficou do lado de Elias. Elias ia para cá, ele ia. Elias ia para lá, ele ia. Ele servia Elias. É aquele negócio assim, vai pegar um café para mim, vai pegar um copo d'água. Era uma coisa assim, desse tipo. Era esse tipo de serviço. Só que Eliseu foi acompanhando Elias e foi vendo o que acontecia. Como é que Deus agia. Então ele fez um treinamento. Então aquela nossa ideia, que eu acho que acabou não sendo boa mesmo, de você vai lá e faz o encontro. Mas você faz o encontro, volta para a sua vida e cada um volta para a sua vida. Você vai lá e faz um curso. E aí você volta para a sua vida e continua a sua vida e o outro continua a sua vida. Você não tem treinamento, né? E eles tinham treinamento, porque daí ele tinha que ficar junto com Elias e aprender, ver tudo que Elias fazia. O que ele comia, a hora que ele dormia,
para onde ele ia, o que Deus falava com ele. Então, é um treinamento. E que o nosso mundo não permite isso, porque a gente acaba não tendo treinamento. A gente vai, escuta e volta para a nossa vida. E aí a gente tem que aprender tipo sozinho, né? Cada um aprende sozinho, porque nós não temos o treinamento próximo. Então, Eliseu teve esse treinamento, ele viveu ali quietinho, treinando. Tanto que depois, quando ele é um grande profeta, ele tem os seus profetas, os seus companheiros, que aprendiam com ele, e que ele não só ensinava, como eles viviam ali próximos, então eles viam o que ele comia, se ele dormia, quanto tempo ele rezava, aonde que ele ia. Então assim eles eram treinados. Então é claro que eles ficavam muito melhores do que a gente, porque a gente aprende de uma maneira descompromissada. Você vai lá, escuta o fulano falar e volta e pronto. E você nem sabe se aquele fulano está falando é verdade, né? Se ele vive menos ou se ele está com conversa, né? Porque tem isso também que existe. Você nem sabe. É por isso que tem dos ensinamentos lá da Cirlei, que todo dia eu penso nisso. Que ela fala assim, não se preocupe. Espera os frutos, pelos frutos você conhece. Veja os frutos que a pessoa produz. É os frutos que vão mostrar, não é o que ela fala, não é a conversa que ela tem. Porque se você for olhar a conversa, muita gente vai abandonar as coisas, porque já viu tanta coisa que era inadmissível que ela abandona. Então não é por aí que a gente cria o nosso entendimento, mas é observando pelos frutos, tá? Então eu estou voltando aqui, trazendo para nós, para o nosso tempo. Quando eu comecei no grupo de oração, eu acho que é o primeiro grupo que existiu aqui em Maringá. Minha mãe também estava lá. O Sidney não estava. Ela estava, depois foi minha irmã e foi eu. E era o primeiro grupo de oração que teve aqui em Maringá, que foi criado por um judeu que era de São Paulo, eu acho que ele era de Campinas, um moço novo. E ele veio estudar em Maringá, e aí ele montou, já conhecia, montou o grupo de oração ali no Marista, era ali no Marista. E esse grupo de oração, ele era assim, não tinha regra de nada. Você ia lá, qualquer um. Eu fui pela primeira vez, sentei do lado de uma mulher, a mulher começou a rezar em línguas, eu fiquei olhando, falei, meu Senhor, que é esse negócio aqui? Era muito, assim, espontâneo, né? Era muito espontâneo esse grupo. Aí tinha um violãozinho lá, só, que tocava, cantava umas músicas, fazia oração, e tinha um momento a palavra, igual a gente faz o grupo de oração. Só que eu entrei naquele grupo e eu saí de lá muito impressionada. Porque eu falei assim, Deus está aqui nesse lugar. Era muito diferente. Era o ambiente, você sabia que Deus estava ali. Era diferente. Você sentia, não tinha nada, regra nenhuma, não tinha primeiro isso, depois aquilo, fulano. Não, era tudo muito simples, mas Deus estava ali. Aí, participei um pouco daquele grupo de oração, lá eu conheci também o Antônio Carlos, ele também participava lá. Aí, o Antônio Carlos resolveu montar outro grupo, eu não fui para esse outro grupo, mas aí montaram o grupo lá na universidade, eu estava na universidade. Aí eu comecei a ir lá, eu e a minha irmã. Começamos a ir lá, nesse grupo, até que daí ela virou a coordenadora do grupo. Só que daí, a partir disso, parece que os ensinamentos foram ficando diferentes. Então aí, você tinha que aprender a ser profeta. Você tinha que aprender a receber o Espírito Santo. Você tinha que aprender a evangelizar. Você tinha que aprender a ser pregador. Você tinha que aprender. Aí você fazia curso, encontro e curso. O que eu aprendi como na questão de profeta?
vamos discernir a sua profecia, se ela é verdadeira ou não. Vamos ver se ela está certa. Pelos frutos o conhecereis. Então tá, espera para ver, se for vai acontecer, né? No máximo então faça isso, espera para ver. Mas não rejeita, se você nem sabe o que vai, você nem está entendendo, não rejeita, vai rezar, vai escutar, vai procurar escutar. Então é uma experiência que eu tenho que nunca mais esqueci. E aí naquele dia eu sabia que ela era uma profeta, de verdade. Porque, gente, a gente acho que nem tinha casado ainda, faz muito tempo. E ela falou isso, ninguém escutou e ficou por isso mesmo, mas eu sei o que aconteceu. Eu sou testemunha, né? Eu falo assim, é bom a gente ser velho também, que a gente tem bastante experiência do que aconteceu. E eu vi as coisas acontecerem, né? Então, é a mesma coisa, é o profeta do seu tempo. E que nós temos, e que o Senhor continua chamando, olha, eu preciso de profeta. Como Eliseu seguiu Elias e continuou falando, e depois de Eliseu veio os outros que seguiam Eliseu. E esse caminho de profeta não é um caminho que você aprende fazendo curso, você aprende na sua própria vida. Você aprende quando você fala e você vê o que acontece. Você aprende quando você tem uma inspiração do Espírito Santo, e às vezes você fala e os outros nem dão bola para você, acho que você está falando besteira, mas depois você vê que isso acontece. Então vai solidificando o seu papel profético nesse mundo. Isso não precisa ser falar para o governador, para o presidente, não. Eu posso ser profeta na minha própria família, eu sou profeta de quem está do lado, eu sou profeta do mundo que eu estou vivendo, eu sou profeta no lugar que eu estou trabalhando, porque é assim que foram os profetas, e é assim que foi Eliseu. Eliseu aprendeu com Elias, mas Eliseu vivia a vida dele ali, para lá e para cá, ia lá, falava com uma pessoa. Nós temos aqui os episódios aqui, as coisas, eu até fiz uma listinha aqui, das situações mais importantes de Eliseu. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o óleo da viúva, que ele vai lá na casa de uma mulher que estava passando fome, e aí pelo espírito profético ele fala que não vai faltar, que é para ela encher de óleo, que ela vai ter sem falta. O filho da sunamita, que ele ressuscita, a panela envenenada, que está lá relatado, que ele estava com os seus colegas profetas lá que viviam com ele, e aí eles têm uma planta envenenada na panela, e ele joga, o que ele joga? Farinha? E aquilo se transforma numa comida gostosa, multiplicação de pães. Aí ele tem a cura de Naamã, que embora Naamã fosse um rei, é diferente o papel dele de Elias. Elias foi lá para o rei, e Acabe falou assim, você vai ver, você está errado. Para Jezabel, ele fala, para Jezabel, né? Ele fala, ele ameaça. Não, Neemias era um rei, e ficou sabendo que Eliseu tinha o poder de cura, né, de milagre, e ele estava com lepra. Então ele manda mensagem, né, para ele atender ele. Quando ele vem, Eliseu nem vai falar com ele, nem dá bola. Fala assim, manda o recado, vai lá e toma banho lá no Jordão. E até que o rei fica nervoso, fica bravo, fala assim, nem veio falar comigo, eu que sou um rei. Então, Eliseu não era aquele profeta que saía falando com os poderosos, não. Ele fazia o que tinha que fazer ali, ó, do lado, como nós. Na sua casa, com o seu filho, com a sua família, com os seus parentes, lá no seu trabalho. Você se transforma num profeta quando você escuta o que Deus está falando e você fala o que Deus está falando para aquelas pessoas. Então você se torna a voz profética naquele local aonde você está, aonde o Senhor te colocou e aonde você for.
Qualquer lugar que você for, você pode ser a voz profética, se o Senhor quiser falar. Se Ele quiser falar, Ele vai falar, e aí você vai falar o que Ele falou. Não precisa orar, esperar, fazer vigília, fazer curso, não. É muito simples. Vocês estão entendendo a simplicidade que Eliseu acaba sendo simples. Ele só aprendeu de olhar Elias. E aí ele seguiu a vida dele. Ele foi seguindo a vida dele. Foi para cá, foi para lá, conforme ele ia sentindo que tinha que fazer. Como é que você move a sua vida? Como é que você escolhe o que você vai fazer? Como é que você escolhe para onde você vai? Como é que você toma as suas decisões? Se você deixar, essa voz profética vai te falar o que você tem que fazer. E aí você vai ver que foi o melhor que você devia fazer mesmo. É isso mesmo que eu devia fazer. É isso que tinha que ser feito. Esse é o Eliseu. Muito simples, mas com um monte de milagre. Olha os milagres que ele fez. Aí tem aquela batalha, né, que ele avisava lá pro rei, eu não lembro o nome dele, mas ele avisava, e tem aquele episódio aonde eles estavam cercados pelos inimigos e todo mundo com medo, e ele reza, Deus fala assim, abre os olhos, reza para abrir os olhos deles, e aí ele reza, abre os olhos, e eles viram as multidões de anjos que estavam lá para defender eles. Então, grandes milagres, mas sempre com muita simplicidade, sempre aonde ele estava, aonde ele ia, sempre com essa voz profética. Então, nós precisamos muito mais do que, eu quero ser profeta. Não, você tem que ser voz profética nesse mundo. Nós temos que, nesse mundo, ser voz profética. Que jeito? Não sei, porque cada um vai ter o que Deus vai falar, aonde vai falar e a hora que vai falar, do jeito que Ele quiser. Ele pode dar um sonho para a pessoa, como Ele pode dar uma inspiração, uma moção, né, que a pessoa sente, não sei, mas nós temos que ter esse desejo, porque passa pela aceitação. Quando Elias jogou o manto em Eliseu, ele fala assim, Elias fala para Eliseu, sabes o que eu fiz, né? Joguei o manto em você para você ser profeta, né? E Eliseu fala assim, tá bom, mas deixa eu me despedir dos meus pais, né, lá na minha casa. E Elias falou, tá bom, pode ir, vai se despedir. Então, é muito simples, é muito dia a dia, é muito concreto na vida, tá? Foi assim com Eliseu, e que então eu acho que tem que ser hoje o nosso exemplo dos nossos tempos, o profeta dos nossos tempos. Não mudou nada, não é agora que Deus precisa de profetas, Ele sempre teve profetas. Então a voz profética é aquele que Deus fala, e aí então Ele acende a luz, porque no escuro, está todo mundo no escuro, perdido, quando acende a luz, fala, não, aqui não é para ir para cá. Então, transforma a situação, porque acende a luz, é uma voz profética. Então, não é para mim, né? Não é para escolhidos. Alguns vão ser escolhidos mesmo, para falar com o rei, para falar com o poderoso. Alguns são escolhidos, né? Tem esse tipo de voz, mas não é assim que eu tenho que encarar. Eu não sou profeta, mas só sou se Deus falar alguma coisa assim para determinar. Não, Ele vai falar e vai falar na hora que você não... E não é você que determina, né? Agora, se vão te escutar ou não, é outra história, que nem eu contei o episódio da Cirlei, que eu sou testemunha, né? Que ela falou e ninguém deu bola. Se vão escutar, não importa, ela fez o papel dela e ela falou. Se o outro não escutou, o problema é dele, porque ele não quis escutar, né? Aí a responsabilidade é dele, porque a palavra de Deus diz assim, você é profeta, se eu te falar, fala. Se escutarem, muito bem, se não escutarem, o problema é deles. Agora, se eu te falar e você não falar,
e eles se perderem porque você não falou, aí eu vou cobrar de você, porque você não falou. Vocês estão entendendo? Então, não é a voz profética, ela não é omissa. E ela não fala só o que ela quer. Ela vai falar o que o Senhor falar para ela, e ela fala. Se ela não falar, ela que vai pagar essa conta aí, porque ela não falou. Porque se ela tivesse falado, ela teria alertado aquelas pessoas. Agora, se ela falou, não escutaram, a culpa não é dela, a culpa é de quem não escutou. Estão entendendo? Nós somos chamados a ser profetas no nosso tempo, porque os profetas que estão na Bíblia foram do tempo deles. Nós somos desse tempo. Nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo. Temos o nosso papel, seja dentro da minha casa, seja onde eu for. O tamanho da missão sua não sou eu, é o Espírito Santo que vai dizer. Mas nós todos somos voz proféticas, por quê? Porque temos o Espírito Santo para nos falar. Deus não fala com todo mundo. Deus fala pelo Espírito Santo com aqueles que escutam, que deixam-se guiar pelo Espírito Santo. E nós somos aqueles do nosso tempo, porque somos o tempo do Espírito Santo, nós somos aqueles que recebemos o Espírito Santo, então temos essa missão neste mundo. Só para terminar, eu marquei aqui, eu trouxe até essa minha Bíblia aqui, para falar isso aqui hoje, que é a última coisa que eu quero falar. Que está, você guarda essa passagem, está em Coríntios, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2 diz assim, vocês conhecem essa passagem. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conhece o pensamento do Senhor, aí pega o Isaías lá, né? Porque quem conheceu o pensamento do Senhor, se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então, ele fala uma coisa aqui muito séria, que é você ter o pensamento de Cristo pelo Espírito Santo, é Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versículo 12. Ela vem dizer assim, que nós acabamos tendo o pensamento de Cristo pelo Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, o que nós falamos não é compreendido pelo homem natural, que é o homem mundano, que não vai compreender o que você está falando, porque você está falando pelo pensamento de Cristo. Então, esse é o nosso papel aqui nesse mundo, né? Nós somos chamados a ser essa luz do pensamento de Cristo aqui na terra para todas as coisas. Seremos compreendidos? Uma boa parte não seremos compreendidos, conforme a própria palavra fala. O homem natural não compreende essas coisas. Mas mesmo assim, você deve falar para que você seja a luz e o testemunho nesse nosso tempo. É o nosso chamado, assim como foi de Eliseu, para esse tempo, é para aquele que tem o Espírito Santo,
e que precisamos aceitar e precisamos ter nosso pensamento, a nossa mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor fale conosco e nos ensine, nos dirija e dirija o mundo e dirija aqueles que estão ao nosso redor.